Embora, aqui diretamente do CT, Carlos Castilho, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, coletiva do presidente Mário Bittencourt. E a gente fala um pouquinho aqui, vai debater aqui, comentar e mostrar também com as imagens da Flu TV as principais respostas. Viemos pra cá cedo de manhã, graças a Deus um trânsito normal ali na linha amarela, na ponte também, então deu pra chegar tranquilo. Vamos lá, tá? Eu vou comentar aqui alguns assuntos, óbvio, a coletiva teve 1h40, não vou passar a coletiva inteira aqui, você vai lá na Flu TV e assiste inteira. Então eu vou tocar no assunto, botar um trecho da resposta dele, fazer um comentário, beleza? A gente já começa aqui falando sobre vendas, e aí eu já vou emendar duas respostas do Mário Bittencourt, tá? Sobre André e John Arias. O Mário comentou a possibilidade de venda das duas. No caso do André, ele admitiu ali uma proposta de 30 milhões do Liverpool, falou que teve outra proposta de outro inglês num outro momento, enfim, e também afirmou ali que tem sondagens, mas não chegou proposta, que a janela vai fechar. Então, assim, falou que tá tranquilo, o André, o empresário, o Fluminense também, caso não haja um acordo agora, porque pode haver um acordo durante o período também, e aí o André ser vendido e só sair no meio do ano. E sobre o John Arias, vou botar a resposta aí do Mário sobre os dois, mas no caso do John Arias, ele fala também que teve aquele proposta da Rússia, só teve ela, não tem sondagens, e de que o John Arias, muitas vezes, por ser meio sincero ali, literal em algumas coisas, acaba sendo um pouco mal interpretado. Olha a resposta do John Arias, do Mário sobre o John Arias e o André. Aqui é o dia a dia do Fluminense, estou monitorado sobre tudo que está acontecendo. Então é isso, assim, pode ser que vocês aí tenham uma surpresa dentro de 48 horas de que chegou uma proposta pelo André e ele já está indo, ou que chegue uma proposta depois e ele esteja indo no meio do ano, ou até mesmo que não chegue uma proposta depois e chegue uma proposta no meio do ano, para ele ir no meio do ano ou no final de 24. Mas é tudo especulação nesse sentido, mas eu creio que pelo menos até o meio do ano a gente vai fazer essa venda, que é importante para ele, para seguir a carreira, e é importante para nós também do ponto de vista financeiro, porque faz parte do nosso planejamento essa venda do André. Bom, vamos lá, sobre o Arias. Saiu em algum lugar, não saiu daqui de dentro, mas em algum lugar saiu que ele teria recebido uma proposta da Rússia, e tanto o Arias quanto o Fluminense teriam recusado, é verdade. Tá? Ele não quis ir para um clube da Rússia, e nós também entendemos que o valor era um valor que para a gente não era legal, mas, repito, foi um triângulo. Se ele dissesse, presidente, eu quero muito ir, a gente ia tentar convencê-lo a ficar, mas se não convencesse, a gente ia tentar chegar num valor importante para nós. Mas hoje o que tem é isso, só teve essa proposta, não teve mais nenhuma, e também não teve mais nenhuma sondagem, até hoje. Pode ser que eu entre na minha sala ali e chegue um e-mail, mas hoje não tem nada. Enfim, ele tem um contrato ainda longo conosco, e sendo muito honesto com vocês, eu tenho muito interesse que ele fique. Enfim, e já disse isso a ele, já disse isso ao representante. Também é um representante muito legal, que tem uma relação muito boa conosco, muito aberta, entende os anseios do clube, entende a idolatria do jogador, enfim. Mas eu nunca cravo nem para um lado nem para o outro, porque é futebol, e acho que o próprio Ara já falou também algumas vezes assim. E ele é um cara muito correto, muito educado. Às vezes ele fala, as pessoas interpretam diferente. E ele está de saída, porque ele fala assim, olha, a gente não sabe. Porque é verdade, a gente não sabe, né? Pode chegar uma coisa assim que a gente não consiga cobrir em hipótese alguma, uma coisa muito boa para todo mundo, e aí, enfim, a gente... Bem, a gente fala aqui agora, lembrando que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão fica muito longo. Um vídeo só muito longo não compensa nem pra mim, né, porque você não vai assistir até o final, e nem pra você que também não vai assistir até o final, né, óbvio. É um vídeo longo pra caramba e tal, então vou lançar ele em duas partes. Outra questão também que foi abordada, que tem a ver com isso, foi o Guga. Essa proposta e essa fala foi dita pelo Mário e a história foi narrada. A gente ouviu a apuração até agora. O próprio Mário fala, e agora a versão dele e do Fluminense sobre como viu essa questão da proposta do Guga, vinda do Feyenoord, chegou e não chegou. Confere aí. A proposta do Guga não chegou, não houve proposta. Vou contar para vocês assim, ipsiliteris, o que aconteceu. Eu cheguei de viagem, vi a notícia de que a gente teria recebido uma proposta do Feyenoord da Holanda e que nós estaríamos negociando. Só para vocês entenderem o respeito que eu tenho ao trabalho de quem está aí, às vezes acontece da gente receber uma proposta por e-mail
enfim, num final de semana, e quem toma conta dos meus e-mails, eu tenho 2 oficiais do Fluminense, é a minha secretária direta do clube. Então, eu antes de negar, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um WhatsApp para ela, no domingo, logo depois do jogo lá na ilha. Eu cheguei, vi a notícia e mandei uma mensagem para ela. Falei, faz um favor aí, dá uma olhada para mim nos 2 e-mails e ver se chegou alguma proposta do Feyenoord da Holanda pelo Google. Ela olhou, não, eu pedi para ela olhar no spam, ela falou que também não tinha chegado. Eu liguei para o Paulo João, liguei para o Fred, nenhum deles tinha recebido nenhuma proposta. Eu mandei uma mensagem para o pai do jogador, porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. O pai do jogador me respondeu que também não sabia de nada, né? Enfim, aí por fim eu entendi que o representante podia ter sido procurado, né? Enfim, e aí eu liguei para o representante me disse, não, uma pessoa da Holanda disse que ia procurar vocês no final de semana para saber se vocês tinham interesse em vender o jogador. E aí, enfim, essa pessoa não existiu, não procurou, e o que eu estou falando para vocês é a mais pura verdade. Não teve, e aí ontem um dos representantes ligou para perguntar se a gente tinha interesse de vender o jogador, por um valor até menor do que aquele que saiu. E a gente falou que não, e é isso, o assunto encerrado. Nesse momento, o assunto encerrado. Mas proposta, não teve nenhuma proposta. E se tivesse chegado, obviamente que eu teria dito que teve. Bem, além desses 2 assuntos, né, sobre negociações, etc, a gente teve também um assunto contratação de jogadores no geral. O Mário foi perguntado mais especificamente também sobre zagueiro, contratar, não contratar. Bem, no caso das contratações em geral e no caso da contratação de zagueiro, o Mário falou isso daí. Ó. Vocês vão ver aí o trecho da resposta, mas é basicamente que há um entendimento para essa temporada de que o time precisava ter time titular e reserva. E aí eu fico pensando se eles não entendiam isso na outra, né? Ali especificamente, né? Tipo, não entendiam isso na outra temporada ou não tinham dinheiro, não tinham esse benefício para poder fazer. Enfim, fica essa dúvida. Mas, segundo o Mário, não farão loucuras financeiras, a folha está dentro do padrão, aquele mesmo discurso que a gente sempre ouve do presidente. Quando eu digo discurso aqui, eu não estou falando necessariamente que é mentira, estou falando que é porque ele sempre fala isso, a gente nunca sabe os números exatos, então, né, fica só pela fala dele, né? E aí, enfim, eles falam isso falou também que os jogadores que estão aqui não vieram por dinheiro, a maioria deles tinha propostas melhores de outros times. Vamos ouvir aí, porque ele fala também sobre contratação de zagueiro, né? Vem reforços para o Fluminense? Com relação às contratações, já falando um pouco sobre planejamento para 24, a gente, os nossos 2 diretores, né, o executivo e o de planejamento, o Paulo e o Fred, fizeram um desenho para esse ano no sentido de que a gente possa se tornar ainda mais competitivo do que a gente foi em 23. A gente conquistou a Libertadores, que era um desejo, né, do clube, um sonho nosso, mas isso na nossa cabeça nos traz uma responsabilidade de manter o Fluminense disputando os títulos, os grandes títulos em 2024, né? A gente disputa novamente a Libertadores, buscando o bicampeonato nesse momento. A gente tem a Recopa, tem a disputa do tricampeonato estadual, a gente tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Então nós vamos disputar grandes competições e a gente entendeu que eram necessárias algumas contratações para que a gente pudesse ter um elenco com mais reposição, né? Isso em momento algum, até para deixar os nossos torcedores tranquilos, isso em momento algum afeta o nosso planejamento financeiro. Vocês sabem que o Fluminense é um clube ainda em reconstrução financeira. A situação há 4 anos e meio, 5 anos atrás, era uma situação muito ruim. Eu falei isso, inclusive, quando desci do avião na volta do Mundial, que a gente manterá os pés no chão, não só em 2024, como em 2025. Vocês viram que das contratações que a gente fez até o momento, apenas uma contratação a gente fez compra de direito econômico, que foi o caso do Terãs, né? Todas as outras vieram sem custo de aquisição, como foi inclusive no ano passado, na montagem do elenco de 22 para 23. Eu disse na descida do avião lá, voltando do Mundial,
que a gente precisa continuar tratando a questão da dívida do clube com muito carinho. Os títulos não podem fazer com que a gente coloque os pés pelas mãos e daqui a 5 anos o Fluminense tenha que novamente ter que iniciar uma reconstrução financeira. Então, assim, óbvio que a gente aumentou as nossas receitas, obviamente que a gente teve premiações importantes ao longo de 2023, mas que foram utilizadas para pagar o elenco, para pagar salário, para depois de talvez uns, 20 anos ou 30 anos conseguir, ao final do ano, ter todas as obrigações trabalhistas cumpridas com os funcionários do clube, e a gente não vai sair dessa linha. Então, por isso que era muito importante falar nesse início de temporada para deixar aqueles, que eu acho que é a grande maioria, que se preocupam sim com o futuro do clube, com a perenidade do clube, que o título da Libertadores só nos deu mais responsabilidade no campo, da gente ter que buscar grandes conquistas novamente, mas também de manter a responsabilidade sem fazer nenhuma loucura. Então é isso, tá? Fim da primeira parte. A gente ainda vai ter também patrocínio master, Laranjeiras, dívida e antecipação do dinheiro da liga. Esses 4 assuntos. Separei futebol aqui de um lado e joguei esses assuntos mais financeiros e administrativos para o outro vídeo, que eu vou lançar assim que der, né? Eu vou gravar, ver se eu gravo lá fora, no CT. E aí, acho que consigo gravar por lá. E aí, enfim, vou comentando com vocês também 2 vídeos por aqui, além de debater ali de maneira mais ampla no Jornada KTO 1902. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, tamo junto, até a próxima, valeu!